Já falta, ó. Falei que tinha muita coisa, né? Foi o campeonato mais bagunçado. Vocês acham que 79, 80, 81 foi zoado? Esperem para ver 86. Eu vou ter que ler o tamanho da zona que foi feito para o campeonato de 86. Então eu tirei de um site na internet. Eu vou ler aqui, está bem explicadinho, para tentar explicar para vocês como foi, como deveria ser e como foi o Campeonato Brasileiro. Então são 4 parágrafos aqui, eu vou ler. De acordo com o regulamento original, seriam classificados para a segunda fase, vamos lá, eram 8 grupos, tá? Grupo A até grupo D, que eram os times fortes, e 4 grupos fracos, do grupo E ao grupo H. Então você tirava 28 clubes, sendo 6 de cada grupo forte, 6 de 10, e 4 dos grupos fracos, ou seja, só o campeão dos grupos fracos avançava. Então você tinha 28. E mais 4 por índice técnico, os 4 também dos grupos fortes. Então você tinha 32. Tá? Então sairia 28 dos grupos fortes e 4 dos grupos fracos. Por que tinha grupo forte e grupo fraco? Porque você tinha primeira, segunda e terceira divisão. Aí a CBF resolveu juntar tudo numa só. Subiu todo mundo, campeonato com 80 clubes. Olha que beleza. Então por isso que ficou essa zona. Aí o que aconteceu? Acabou a primeira fase e o Vasco não conseguiu se classificar. Então vou ler. Como o Vasco não estava entre os classificados, entrou com um processo na Justiça Comum para anular uma decisão do STJD que deu 2 pontos para o Joinville no jogo contra o Sergipe, por caso comprovado de doping. Teria sido um caso semelhante ao do Palmeiras. O Joinville ganhou os pontos por doping do jogador do Sergipe, e esses pontos fizeram a diferença. O Joinville entraria e o Vasco não. Então o Vasco fala assim: não pode dar ponto, não pode dar ponto pro Joinville. Tem que tirar os pontos do Joinville e ponto do Sergipe e avança o Vasco. Eu li com o Miranda. E o Vasco consegue, no STJD o Vasco manda. Não, tá certo, o Vasco devolve os pontos para o Sergipe, avança o Vasco. Aí o Joinville entra com uma ação na Justiça. Então o Joinville também entrou na Justiça para garantir o seu direito. E a CBF então decidiu classificar os 2 clubes. Vai todo mundo então. E elimina a Portuguesa, que seria punida por também ter entrado na Justiça por uma questão de venda de ingressos. Outro problema. Portuguesa teve uma questão de venda de ingressos que eu não consegui me aprofundar aqui, não me lembro como foi. Acaba punida e perde a vaga. Aí acontece uma rebelião paulista. Todos os clubes paulistas falam assim: se a Portuguesa não for, não vai ninguém. Foi a articulação da Federação Paulista. Então a CBF volta atrás. Tinha classificado mais um clube no lugar da Portuguesa, mas tem que voltar atrás e classifica também a Portuguesa. Então agora nós temos 33 clubes. E aí isso faz, poucos dias depois, em função da dificuldade em organizar a tabela da segunda fase com um número ímpar de clubes, 33, a CBF então decretou a promoção de mais 3 clubes dos grupos A a D, os grupos fortes. Então vem cá, vem mais 3 aqui, vai. Vamos fechar 36 aqui para ficar número bonito. Ficar com 36. E aí vieram Santa Cruz, o Náutico e o Sobradinho. E avançou todo mundo para a segunda fase. Devíamos ter começado tudo de novo, né? Então, em vez de 4 grupos de 8, ficaram com 4 grupos de 9. Isso foi no meio do campeonato. Olha a virada de mesa. No meio do campeonato. Então você tinha previsto 4 grupos de 8, você ficou com 4 grupos de 9. Isso para a segunda fase.
Então vamos contar como foi a primeira fase que o Vasco foi eliminado e o Palmeiras conseguiu avançar. Vamos lá. Começa o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perde o primeiro jogo para o Santa Cruz, empata em casa com o Vitória, perde fora para o Atlético Mineiro, 1 ponto em 3 jogos, né? Mas aí acalma, né? Enfia 6-0 no Fortaleza, ganha do Comercial do Mato Grosso de 4-2, perde no Amazonas para o Nacional, mas aí começa a ganhar, né? Empata com a Portuguesa, ganha do Botafogo, ganha do Alecrim, e garante a classificação. Por quê? Como eu disse, avançavam 6 de cada grupo. Essa campanha é suficiente para ficar em 4º lugar, né? O Palmeiras fica em 4º lugar, com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Uma campanha medíocre, mas suficiente para avançar. Pelo menos no comecinho ali do Campeonato Brasileiro, você avança. Aí acontece essa zona toda. Então são 4 grupos de 9. 4 grupos de 9, e aí é turno e retorno. Por que não faz só turno, né? Não, turno e retorno. Então são 18, 9, né? Então são 8 jogos, 16 ida e volta, 16 rodadas. Nós já estamos no meio de outubro, cara. Não vai dar tempo. O Palmeiras encaixa o time. Finalmente, o Palmeiras sobrevive ao trauma do Campeonato Paulista. Passou de fase no Brasileiro, zerou tudo. O Palmeiras respira fundo e o time era bom, tinha jogadores bons. De todo aquele time do Campeonato Paulista só tinha perdido o Edmar. O Mirandinha e o Éder meio que se entenderam. Não ficaram amigos, mas também pararam de viadagem. E o Palmeiras engrenou, cara. Engrenou. Começou a ganhar jogo. Fazia uma segunda fase muito boa. Então vamos lá. Ganha do 13. Empata fora com a Ponte Preta. Empata fora com a América do Rio, que ainda era um resultado interessante, empatar fora com a América do Rio. Ganha do Bangu em Moça Bonita, que não é nada fácil, ou não era, né? Ganha do Santos. Ganha do Botafogo de novo. Botafogo que tinha entrado por baixo do pano. Ganha do Joinville. Olha quanta vitória. Empata com o Joinville lá em Joinville. Aí já no segundo turno empata com a América em casa. Ganha da Ponte Preta. Nós já estamos entrando em dezembro. O Palmeiras empata com o Bangu. Empata com o Santos de novo. Empata com o São Paulo. Está em primeiro lugar no grupo. E entram 4. O Palmeiras está tranquilo, está em primeiro. E faltam 2 rodadas. E feliz Natal, ótimo ano novo. Acabou. Que porra é essa, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Acabou o ano. Acabou. Faltam 2 rodadas para acabar a segunda fase. O Palmeiras vai avançar, vai ficar entre os 16 e aí vai ser montado um mata-mata com esses 16 clubes. E desse mata-mata sai o campeão brasileiro lá para março. Mas isso vai ficar para segunda-feira, porque o ano acabou. Eu vou ação contra o Goiás em 2010 pela Sul-Americana? Não, muito maior. Muito maior. Era para ser campeão, cara. A do Goiás você era semifinal ainda, você ainda tinha uma final. E o Palmeiras tinha sido campeão 2 anos antes, né, em 2008. A gente tô falando de uma fila de 10 anos, cara. Nem se compara. Foi difícil em 2010? Foi. Mas 86, amigão, olha. O Leandro pergunta se essa derrota é a maior frustração da história do Palmeiras. Talvez. Talvez sim. No sentido exato da palavra, frustração. Porque a gente tem alguns outros jogos em que tem frustração, mas tem muita revolta.
Nessa não teve revolta, não foi roubo, não foi nada, foi frustração mesmo, foi parmeirada, né? É, igual a do 15 de Jaú, só que elevado ao cubo. Convite feito para segunda-feira, 1987. Já estamos chegando perto, hein? 87, faltam 6 anos só. E vai acabar essa fila. 1987 o Palmeiras traz o Tato, traz o Mauro Van Basten, traz umas tranqueiras. E assim, o time que estava bem, estava montadinho, estava certinho, perde o Mirandinha que vai jogar na Inglaterra. E 87 é um horror. A gente não chega a lutar contra rebaixamento, nada disso, mas é um time de medíocre para baixo. Imagina que você torce pro Goiás. Era isso que o Palmeiras era em 87, a força comparável à do Goiás. Vou ficar ali do meio para baixo na tabela, não vou incomodar ninguém. Isso dói, né? Para quem está acostumado a ser protagonista do futebol brasileiro, ficar do meio para baixo na tabela, não incomodar ninguém. É isso que o Palmeiras vai fazer em 87. Eu vou contar com detalhes na segunda-feira.